Olá, gente. Eu sou Marcos de Souza Borges, conhecido como Pastor Cote. Trabalho com Jocum, Jovens com a Missão, e eu sou responsável pela EIFOL. A EIFOL é a Escola Integral de Formação de Libertadores. É um curso na área de aconselhamento, o padrão de aconselhamento na libertação. Eu gostaria de passar bem rapidamente para você um pouquinho do nosso currículo. Na verdade, são 50 horas de parte teórica com mais 10 horas de parte prática. A EIFOL tem 3 pilares: a parte devocional, uma imersão no ensino, e os aconselhamentos demonstrativos. É um curso bem intenso e eu vou tentar resumir esse currículo. Nós começamos fazendo alguns discernimentos básicos, principalmente dentro dessa questão aí do padrão de aconselhamento na libertação. Estudamos um pouquinho sobre expulsão de demônios e libertação. Também um outro tema é esse, a paternidade de Deus e o princípio da maldição. A ideia aqui é poder desmistificar alguns conceitos bíblicos, né? Nós sabemos que toda fé sem base bíblica é superstição, e um dos conceitos que tem sido muito contaminados, principalmente pelo animismo, é esse conceito da maldição. Então nós fazemos uma reforma teológica nesse sentido, que é onde nós reconstruímos uma epistemologia bíblica que é fundamental para os resultados que nós esperamos no Ministério do Aconselhamento. Também falamos sobre os 3 aspectos da restauração, explicamos a importância de andar com essas 2 pernas aí conceitualmente, aconselhamento e libertação. No aconselhamento nós lidamos mais com distúrbios psicossomáticos, na libertação os pneumopsicossomáticos. Também colocamos uma base sobre lei da responsabilidade e lei da herança, também uma pesquisa sobre o perfil ideológico da Igreja brasileira, que se resume em 3 fatores muito importantes de serem discernidos: a mente marxista, o coração animista e uma fé evangélica, a importância de fazermos uma descontaminação na nossa teologia para trabalharmos com a libertação. Trabalhamos também com esse tema, que são as situações que inviabilizam uma libertação. Lógico, libertação é algo que precisa de ser correspondido através de uma postura de discernimento e obediência. E depois nós entramos no diagrama, que nós chamamos o padrão de aconselhamento na libertação. Nós estudamos aí 3 pontos e 3 distâncias. Os 3 pontos, os sintomas de maldição, as causas de maldição e a cruz de Cristo. As distâncias, mapeamento espiritual, a crucificação e a avaliação. Então nós temos aí uma sequência muito inteligente de princípios que, quando obedecida, raramente nós não teremos os melhores resultados possíveis num aconselhamento. Ao longo dessa aula do diagrama do padrão de aconselhamento na libertação, nós vamos desenvolvendo vários temas, que são aulas que abordam aqueles pontos mais delicados, mais nevrálgicos do aconselhamento, porque a ideia é a gente entrar nessas principais lacunas, essas principais feridas da nossa sociedade. Então, na área de casamento, na área de sexualidade, como você lidar com uma ferida de adultério, como você aconselhar um caso de divórcio, né? Temos uma aula onde a gente aprofunda alguns conceitos muito importantes para lidar com essa questão do divórcio. Bom, depois dessa aula do padrão de aconselhamento na libertação, nós temos toda uma parte que é a parte da orfandade. Então tem essa aula aí sobre perda dos vínculos familiares, o trauma de Jefté, onde a gente lida com a questão da marginalização do pai, do marido, essa ferida da bastardia, também de órfãos a adoradores, como lidar com as consequências da prática do aborto voluntário, também estrutura de orgulho. Interessante como
Muitos casos de destruição familiar, conjugal, psicoemocional, sempre estão associadas a essas estruturas de orgulho. O orgulho precede a destruição. Uma outra aula muito importante é o princípio da família, onde nós lidamos com 9 valores que funcionam como referência para a restauração da nossa cobertura familiar. Então o pai, ele comunica ou deixa de comunicar para os filhos 3 coisas: direção, limites e segurança. A mãe, por sua vez, comunica ou deixa de comunicar 3 coisas: vínculos, nutrição e organização. E o relacionamento conjugal vai trazer uma proteção ou uma desproteção em 3 áreas: sexualidade, afetividade e companheirismo. Bom, são 50 horas nessa imersão de ensino e eu espero que você tenha a oportunidade de ter acesso a esse conteúdo. O nosso desejo é que você não apenas experimente uma vida livre e vitoriosa, como também você seja um agente missionário do Reino de Deus para a sua geração. No módulo 2 da IFOL nós temos 2 estudos: raízes da depressão e dinâmica da personalidade. Então, depressão tem sido o mal emocional número 1 e a gente procura aprofundar essa conversa. Depressão não é o problema, mas é o efeito colateral de vivermos sistematicamente de uma maneira que agride a nossa natureza. É uma sobreposição de muitos fatores que precisam de ser desenterrados, discernidos, compreendidos e redimidos. É o que a gente faz, então, durante toda essa aula. No estudo sobre dinâmica da personalidade, nós esquadrinhamos o processo de formação da nossa personalidade, dando aos alunos vários princípios e chaves para uma transformação consistente. O módulo 1 da IFOL e o módulo 2, eles acabam se complementando muito, por isso eu sugiro que você faça ambos os módulos. Nós temos o módulo 1 da IFOL, que acontece 3 vezes por ano na nossa base da Jocum Almirante Tamandaré, no mês de março, julho e outubro. O módulo 2 acontece 2 vezes por ano, em setembro e janeiro. E aí também temos a IFOL em videoaula, que já está sendo veiculada em várias partes do Brasil. Eu espero que você tenha a oportunidade de fazer a IFOL, seja presencial, seja em videoaula, e que isso realmente possa ser um divisor de águas na sua vida, no seu casamento, na sua família e no seu ministério. Deus te abençoe. Estamos juntos.